já conheces o meu coração, ó Senhor. Tuas obras são grandiosas e admiráveis. A minha alma, minha mente sabe muito bem. Sonda, meu Deus, e prova minha vida, guia-me em retidão. Vê se há em mim alguma maldade, faça do coração. Sonda, meu Deus, e prova minha vida, guia-me em retidão. Vê se há em mim alguma maldade, faça do coração. Magia minha vida, de maravilhoso é teu jeito de agir. É soberano, pois tu formaste energia sendo se quer existir. Que preciosos teus pensamentos, tão numerosos não posso contar. Pede teu selo por tua obra, quero teu nome aqui santificar. Ó Senhor, tuas obras são grandiosas, admiráveis. A minha alma, minha mente sabe muito bem. Sonda, meu Deus, e prova minha vida, guia-me em retidão. Vê se há em mim alguma maldade, faça do coração. Sonda, meu Deus, e prova minha vida, guia-me em retidão. Vê se há em mim alguma maldade, faça do coração. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta manhã, amém? Amém. Hoje é um dia muito importante para o nosso país, dia das nossas eleições, dia em que nós, como cidadãos, iremos exercer nossa responsabilidade nas urnas, elegendo aqueles que nos representarão no governo desse país. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos conduza segundo a vontade dEle. Também estamos começando um novo mês, e com esse novo mês nós começamos então um novo tempo aqui no nosso jarro de oração também. Nós já recolhemos os pedidos do mês anterior, já estamos orando por eles também, e você então está convidado a trazer também os seus pedidos de oração. É só pegar o boletim, destacar a parte das orações, escrever e trazer aqui à frente. Nós oraremos inclusive nesse culto por esses pedidos de oração. Meus queridos, essa música que nós acabamos de cantar, ela é baseada num texto da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 139 e nós vamos ler esse texto juntos. Salmo 139. Nós leremos do verso 1 ao 10. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada
e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos buscar a face do nosso Deus juntos nesta manhã. Como esse salmo nos diz, Ele é aquele Deus todo-poderoso que esquadrinha o nosso coração e conhece tudo de nós. Conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos sentimentos. Ele é um Deus que conhece as palavras que saem da nossa boca antes delas serem proferidas. Portanto, não tenha dúvidas de que o nosso Deus conhece a sua situação, de que o nosso Deus conhece o que você está passando, sentindo e pensando nesse exato momento. Esse Deus que é santo, que é grande e que poderoso, está aqui neste lugar para agir nas nossas vidas e para nos fazer crer no nome dEle, no santo nome dEle. E é este nome que nós vamos buscar, é a face desse Deus que nós vamos buscar agora em oração. Pai querido, Pai grande, Pai bondoso, no nome santo de Jesus nós estamos na Tua presença nesta manhã. Nós queremos Te agradecer, Senhor. Te agradecer porque a Tua presença nos acompanha. Te agradecer porque o Teu Espírito está em nós e não há nenhuma forma de nos ausentarmos dEle. Se nós subirmos para a montanha mais alta ou se descermos no abismo mais profundo, o Senhor estará conosco. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque não importa a situação que passamos, nós podemos confiar no Senhor, porque Tu és o Deus presente, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus santo e vivo, e nós Te louvamos nesta manhã, e nós Te buscamos nesta manhã, porque a nossa esperança está no Senhor. Os nossos olhos estão em Ti, e nós não queremos vacilar, não queremos tirar os olhos do Senhor. Que nesse início de mês, nós possamos começar renovados, com uma esperança nova no coração, sabendo que em Ti nós podemos confiar. Que nesse dia tão especial para o nosso país, tão importante, nós possamos ver a condução do Senhor e a bênção do Senhor sobre a vida da nossa nação. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te pedimos, age no meio de nós, neste culto, nesta manhã, porque nós precisamos do Senhor. Recebe o nosso louvor, porque Tu és digno, Tu és santo, Tu és poderoso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos nos colocar em pé, meus queridos, e vamos adorar ao Senhor. Vamos declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso e que a presença dEle está neste lugar. Com alegria, vamos louvar ao Senhor. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, reto Teu querer de graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és, Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo, poderoso, querei que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo
Santo é o teu nome em todo lugar. Este é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar. Este é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar. Este é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. E é na presença deste Deus Santo, grande e poderoso que nós estamos nesta manhã. E é por isso que nós podemos ter esperança, meus queridos. Esperança de que nós podemos buscá-lo. E a palavra do Senhor diz que quando nós o buscamos, Ele ouve a nossa voz e atende ao nosso clamor. A palavra do Senhor usa uma ilustração para falar sobre a presença do Senhor. E compara a presença de Deus com um rio que vem do céu e enche a terra, e por onde esse rio passa, as coisas mudam. Por onde esse rio passa, a vida surge. Por onde esse rio passa, milagres acontecem, porque é a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Essa próxima canção, ela fala sobre esse rio, sobre essa presença do nosso Deus. Que enquanto nós cantamos, nós possamos convidar a presença do Senhor, clamar por ela, dizer: Senhor, eu quero essa presença, eu quero o toque do Senhor, eu quero a companhia do Senhor, lá na minha casa, aqui na minha vida, na minha nação. Eu quero que o rio do Senhor cubra a face da terra e transforme todas as coisas. Vamos cantar com alegria que o rio de Deus está neste lugar.
digo sim, pois o rio está aqui. Não duvide do poder do Deus a quem nós servimos. Onde a presença do Senhor se manifesta, as coisas mudam. Onde o Senhor manifesta o seu poder, as coisas são transformadas. Seja o nosso coração, seja a nossa mente, seja a nossa família, seja a nossa nação, nós podemos crer, meus queridos, que nós podemos colocar nas mãos do Senhor e pelos olhos da fé crer que o Senhor age em nosso favor. Essa próxima canção é a oportunidade que nós temos de usar dessa fé, colocar essa fé em ação para crer que o Deus que está aqui, o Deus cuja presença é derramada no nosso meio, Ele responde e Ele age. Então, pelos olhos da fé, vamos colocar diante do Senhor as nossas tribulações, desafios pessoais, situações difíceis e também a nossa nação e com ela todos os desafios que enfrentamos, e vamos crer que a presença do Senhor mudará todas as coisas. Vamos crer nisso e vamos declarar isso em nome de Jesus. Sinta o Espírito de Deus sobre o teu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. Tem fogo no altar. Receba a unção do Deus de amor que está neste lugar. Tenha liberdade para adorar, pois Deus aqui está. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia! Sinta agora um toque de poder. Não duvide, a vitória pra você. Pra você, hoje Ele vai te abençoar. Sinta o Espírito de Deus sobre o teu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. Tem fogo no altar. Receba a unção do Deus de amor que está neste lugar. Tenha liberdade para adorar, pois Deus aqui está. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia! Sinta agora um toque de poder. Não duvide, a vitória pra você. Pra você, hoje Ele vai te abençoar. Hoje Ele vai te abençoar. Hoje Ele vai me abençoar. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos colocar diante do Senhor nossas vidas, os pedidos que temos, os desafios que temos enfrentado, orar pela nossa nação, para que nesse dia de eleição nós possamos ver um novo tempo começando no nosso Brasil.
E que a nossa esperança, como nós temos falado tanto aqui, não esteja em homens e mulheres, mas esteja no Senhor, o Deus da nossa nação. Queremos destacar alguns pedidos específicos, queremos colocar nas mãos do Senhor, como temos feito aqui, a vida do nosso irmão Amaral, que tem batalhado ali com as suas cirurgias. Ele ia fazer uma cirurgia há um tempo, foi desmarcada e agora foi remarcada para terça-feira. Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor esteja à frente de todos os detalhes, sustentando tanto a vida dele quanto da sua família. Vamos continuar orando também por todos aqueles que têm sofrido. Nós temos o nosso irmão Gerson, que está internado no hospital, muito fraquinho, muito debilitado. Vamos pedir a Deus que sustente a vida dele, a dona Enilda, que está lá com ele. Agradecer ao Senhor pelas bênçãos que temos recebido também. Hoje nós temos a dona Dair de novo conosco, ela que tinha se machucado, passou um tempo lá na casa da filha, agora está de volta. E quem olha para ela não faz ideia de que ela levou um tombo do jeito que levou, porque ela está perfeita. Nosso Deus é bom demais. Então vamos colocar tudo isso diante do Senhor em oração. Quero convidar você a dar a mão para a pessoa que está ao seu lado. Nós vamos orar juntos. Una-se aí as fileiras, vamos orar ao nosso Deus, vamos clamar ao Senhor, o nosso Deus poderoso. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença neste momento e nós queremos reconhecer a Tua grandeza, Senhor. Em primeiro lugar, nós queremos reconhecer que Tu és o nosso Deus e nós confiamos no Senhor. Deus, nós cremos que Tu és poderoso para mudar qualquer situação, por mais difícil, por mais impossível que pareça a nós. Ó Deus, não existem impossíveis para o Senhor. Por isso nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. O Senhor conhece os desafios que temos enfrentado. Cada um de nós, cada família aqui representada. Ó Deus, estende a Tua mão de poder neste momento para fazer a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, queremos já apresentar diante do Senhor os pedidos que já foram colocados aqui nos jarros de oração. O que o Senhor conhece tão bem cada história, cada situação, que o Senhor possa agir ali também, ó Deus. Te agradecemos pelas bênçãos recebidas, te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem respondido o nosso clamor. Queremos colocar diante do Senhor a vida do nosso irmão Amaral. Terça-feira, Deus, se tudo der certo, se essa é a Tua vontade, ele fará essa nova cirurgia. Portanto, pedimos que o Senhor ali também, ó Deus, haja com poder, sustentando a vida do Teu servo, usando, Deus, os médicos e toda a equipe, para que essa cirurgia seja muito bem sucedida, para a honra e para a glória do Teu nome, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa cercar essa vida e também a sua família. Obrigado pela vida da dona Dair, que está conosco, porque o Senhor tem cuidado e guardado a vida dela. Cuida, Senhor, do nosso irmão internado, Deus, o Gerson, a dona Enilda, sustenta essa família, Pai, porque eles precisam do Senhor. E todos aqueles que estão doentes e necessitados pela Tua presença. E em especial oramos pela nossa nação, Senhor. O nosso país que amamos tanto e que vemos tantos desafios aqui, Senhor. Tantas situações que aos nossos olhos são impossíveis. Que nas nossas rodas de conversa nós até rimos, porque nem mesmo acreditamos que podem mudar. Mas, ó Deus, que nossos olhos possam mais uma vez ser colocados no Senhor, onde tudo é possível. Diante do qual todas as coisas podem mudar, porque é o Teu poder quem determina isso. E nós cremos que o nosso país pode ser diferente, porque o Senhor é o nosso Deus e é o Deus dessa nação. Ó Deus, abençoa esse dia de eleição, para que a Tua vontade seja feita nas urnas, Senhor. E que sejam levantados na nossa nação, homens e mulheres que seguem o Teu coração e que cumprem a justiça na terra, Senhor. E que nós possamos viver no futuro, nesses próximos anos, dias de bênção da parte do Senhor, que o rio do Senhor possa encher toda a terra, encher o nosso país, visitar cada cidade, cada casa e transformar, ó Deus, tudo para a honra e para a glória do Teu nome. E que esse rio da Tua presença leve para longe de nós todo o lixo da corrupção, todo o lixo do pecado, toda a ação das trevas no nosso país. E que a luz do Senhor, a presença do Senhor, reine na nossa nação, em nome de Jesus, para que tenhamos paz na nossa terra, Senhor. Nós Te louvamos e declaramos que Tu és o nosso Deus, em quem nós confiamos e a quem nós adoramos. Louvado seja o Teu nome, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus queridos. Você pode se sentar.
Bom dia, meus queridos. Quantos aqui já votaram hoje? Opa, alguns já votaram? Já também? Correram bem cedinho para a vontade, é tão grande, né, de participar, né? A convicção é tão grande. Que bom. Queridos, que bom que nos encontramos aqui na casa do Senhor, nesta hora de culto, nesta hora de adoração. Sejam todos muito bem-vindos neste lugar, porque nesta manhã as misericórdias do Senhor já se renovaram nas nossas vidas, queridos. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a fidelidade do nosso Deus, principalmente hoje, diante desta mesa maravilhosa que aqui está, maravilhosa não apenas pela decoração que recebeu, mas essencialmente maravilhosa por aquilo que ela significa para todos nós, pela grande importância que ela tem para a nossa vida cristã. Então que Deus continue falando ao seu coração, como tem falado até aqui. Queremos lembrar apenas a você que o boletim da igreja, ele tem todas as informações da agenda da semana da igreja, todas as programações, pequenos grupos. E é muito importante que você leve, que você leia, para você estar sempre atualizado e antenado com aquilo que está acontecendo aqui na igreja. Por exemplo, depois desse culto, nós temos a escola discipuladora, com classes divididas por temas, as crianças já estão lá. E é muito importante que você venha participar com a gente, continue o estudo da palavra do Senhor. Também lembrando que nós teremos um encontro de casais, primeiro encontro de casais nosso, ano que vem, no mês de junho, no Dia dos Namorados. Nós queremos convidar, desafiar, insistir, apelar, para que todos os casais participem, porque sem dúvida alguma será uma grande bênção. Muitas vezes nós olhamos para o investimento e achamos um investimento alto, né? E relativamente o é. Mas muitas vezes nós compramos uma televisão nova, por exemplo, dentre tantos outros exemplos que a gente poderia dar, que talvez custe pelo menos 3 vezes o valor desse encontro. E talvez a televisão não vá agregar tanto valor ao seu casamento como esse encontro. Talvez esse valor nós não consigamos investir 2 ou 3 meses de tratamento se o nosso casamento for formal. Não é verdade? Já pararam para pensar por esse lado? Então, ao invés de gastar, você vai investir, não é um gasto, é um investimento na sua vida conjugal e na sua família, tá bom? O pessoal aí da comissão da chácara continua lembrando que nós temos a pizza, que vai nos abençoar aí com as primeiras despesas lá da nossa chácara, que será entregue no próximo sábado. Então você que quer participar desta campanha também, fale com a Neia, com o Samuel e participe, que será uma grande bênção para a igreja e para a chácara também. Tem o acampamento dos jovens também, pessoal, em novembro, no dia 15 de novembro, é um sábado, esse final de semana do dia 15. Os jovens estarão no acampamento lá na chácara. Então você fala com a Karina, com o Altieres, tira todas as informações, se inscreve, faz o seu pagamento e tudo mais, tá bom? No culto de hoje à noite, irmãos, além de termos novamente esse momento tão precioso da Santa Ceia, nós teremos também a recepção de novos membros que foram recebidos por transferência ou por jurisdição. No boletim também consta o nome desses queridos que vamos receber hoje à noite. Então venha para dar um abraço também nesse pessoal que nós estamos recebendo, tá bom? Convido você para abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5. Hoje, meus irmãos, nós vamos encerrar este assunto que tem falado tanto ao nosso coração e que tem sido um desafio tão grande para nós, que é o assunto do esgotamento. E agora, não mais lá na vida do profeta Elias, que nós meditamos esses últimos domingos, mas agora olhando para um texto do Novo Testamento, Efésios capítulo 5. Nós falamos bastante nesses últimos domingos sobre o esgotamento, sobre o esvaziamento, sobre as inúmeras vezes em que nós nos sentimos esgotados e sem condições e sem forças para a nossa caminhada. E em alguns momentos nós refletimos sobre como nós podemos nos encher, então, para a continuidade da nossa caminhada. E hoje, especificamente, vamos falar sobre isso, sobre o encher-se. E o encher-se de Deus. E o encher-se do Espírito Santo de Deus. E da presença maravilhosa dele.
Por isso que esse texto de Efésios é tão importante. Efésios é considerado pela grande maioria dos comentaristas como o escrito mais importante da Bíblia no que diz respeito à igreja de Jesus. É o texto mais importante, mais completo a respeito da igreja. E bem no coração de Efésios nós encontramos uma recomendação ao encher-se e encher-se do Espírito Santo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos mais uma vez, então, e vamos falar com Deus, vamos orar, vamos pedir a Ele que nos abençoe nesta hora. Abra o seu coração diante de Deus, pelos olhos da fé, nós podemos ver algo novo de Deus acontecer na nossa vida, nesse tempo. Coloque diante do Senhor todo o seu esgotamento, todo o seu esvaziamento. E peça a Deus que nesta manhã encha o seu coração e a sua vida do Espírito Santo. Foi o que nós lemos aqui. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Amado Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos em Tua presença. E clamamos ao Senhor que fale poderosamente aos nossos corações. O Senhor conhece, ó Deus, as nossas vidas. O Senhor sabe, ó Pai, tudo o que precisamos de Ti. E o Senhor é aquele que pode encher, ó Deus, o nosso coração. Por isso nós pedimos, ó Deus, enche-nos com a Tua presença, enche-nos com o Teu Santo Espírito, enche-nos com a Tua graça. E que, ó Deus, tudo aquilo que tem roubado as nossas forças, que seja nesta manhã tratado pelo poder bendito e maravilhoso do Teu Santo Espírito, ó Deus. Nós possamos sair daqui hoje, ó Deus, cheios do Senhor, cheios de alegria, cheios da Tua presença, tocados pelo algo novo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, nesta manhã, nesse lugar. Abençoe cada irmão que está aqui, aqueles que estão nos assistindo em casa, que a Tua boa mão esteja sobre nós nesta hora. No nome de Jesus, Pai, é que oramos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, o que enche o seu tanque? O que enche efetivamente o seu tanque? O que faz você transbordar? O que faz o seu tanque transbordar? Que permite que você se sinta pleno, cheio, na presença do Senhor e diante das pessoas com quem você tem convivido. Alguns meses atrás eu fiz a menção aqui de uma ilustração muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda e oportuna para esse momento. Essa ilustração dizia a respeito de um grupo de turistas, de aventureiros, que resolveram então se aventurar nas florestas, nas savanas africanas. E um guia turístico então acompanhava aquele grupo, e vários grupos participavam ao mesmo tempo, simultaneamente, de uma espécie de competição. De tal forma que os grupos tinham que vencer as etapas, as provas em menos tempo e chegar ao final em menos tempo. Então, os grupos se dedicavam ao máximo. Eles aproveitavam todo o tempo que tinha. Caminhavam durante a noite pela floresta, montavam e desmontavam as suas barracas com muita rapidez e agilidade. Corriam pelas trilhas e procuravam não perder nenhum minuto sequer. Até que lá pelo 4º ou 5º dia da maratona, da prova, eles pararam num determinado lugar e os participantes perceberam que o guia não estava mais com aquele empenho de que o grupo fizesse tudo com muita rapidez, de que o grupo terminasse logo aquela etapa para então passar às próximas. E aí todos estavam exaustos, ofegantes, cansados, não aguentavam mais.
Todos estavam ao limite do seu esforço físico. Quando então uma das pessoas disse ao guia, que bom que nós paramos, porque nós estamos extremamente cansados, nós estamos desanimados, nós estamos abatidos, porque temos colocado todo o nosso esforço, todo o nosso empenho nesta caminhada e agora nós não aguentamos mais, nós chegamos no nosso limite. Por que você parou? Você parou e nos segurou aqui porque por algum motivo percebeu o nosso cansaço? Quando nós levantaremos novamente e continuaremos a nossa jornada? Ao que o guia lhe respondeu, nós paramos simplesmente para que a nossa alma tivesse tempo de nos alcançar. Nós paramos simplesmente para que desse tempo da nossa alma nos alcançar. E com isso aquele guia estava dizendo que com tanta correria, com tanto cansaço, com tanto envolvimento, por tanto mergulhar de cabeça num projeto, aquele grupo de pessoas em algum momento da caminhada, da trajetória, tinha deixado a sua alma. Em algum momento tinha deixado o seu coração. Em algum momento teria deixado as suas emoções. E é o que normalmente acontece com a gente. E uma boa maneira de saber se você e sua alma estão aqui, é pensar se você está aqui por inteiro. Ou se você trouxe só o seu corpo à igreja nesta manhã. Porque muitas vezes nós trazemos o corpo para a igreja, mas o nosso coração está em outro lugar. Nós corremos tanto esta semana, que a nossa alma não deu tempo de nos acompanhar. Não teve tempo. Nós corremos tanto essa semana, que talvez a nossa alma esteja acordando quarta-feira de manhã, hoje mais ou menos. Tentando, num esforço quase que sem precedentes, alcançar a gente. E o que é pior é que muitas vezes nós estamos aqui já pensando naquilo que a gente vai correr depois. E o nosso coração vai ficando para trás. E isso vai provocando um grande esgotamento no nosso coração. O que preenche isso para você? Quando você sente que o seu coração e a sua alma ficaram lá atrás em algum dia da semana, o que preenche o teu coração? O que satisfaz o teu coração? Eu penso em várias coisas. Para muitos se sentem com o tanque cheio, por exemplo, quando os filhos estão em casa, quando os filhos estão ao redor da mesa. Já se sentiu assim? Quando os filhos estão em casa, quando todo mundo está junto, quando você sabe que todo mundo está lá, tranquilo, seguro em casa. Muitas pessoas sentem com o tanque cheio. Outras pessoas, como vejo isso nos meus pais, por exemplo, se sentem com o tanque muito cheio quando os netos estão na casa. Muitas vezes os avós não têm nem tantas condições físicas assim de acompanhar o ritmo dos netos. Ou têm. Mas de qualquer forma sentem aquela alegria, aquele prazer. Parece que eles se renovam. Outras pessoas veem o seu tanque se enchendo novamente quando existem as confraternizações familiares. A família se reúne, todo mundo está junto, se alegrando, se revendo, quem sabe, das poucas vezes que consegue se encontrar por ano. Outras pessoas veem o seu tanque enchendo com passeios, com momentos de descanso, gostam de viajar, e enquanto estão viajando o seu tanque vai enchendo novamente. Outras pessoas enchem o seu tanque com um simples passeio, com o exercício de um hobby, fazendo aquilo que gosta de fazer, e aquilo vai enchendo o seu tanque, vai enchendo o seu coração. Muitas pessoas, louvado seja o Senhor por isso, enchem o seu tanque aqui, nesse ambiente, nesse universo da fé, da igreja. Que bom! Pessoas que dizem, eu não vejo a hora que chegue o domingo novamente. Eu não vejo a hora que chegue o dia do encontro do meu pequeno grupo. Eu não vejo a hora dos adolescentes se reunirem novamente. Eu não vejo a hora de estar lá com o povo de Deus de novo. Porque isso enche meu tanque, isso me alimenta, isso me renova, isso me refaz. E de fato tudo isso mesmo enche, mas eu não posso terminar esta série de mensagens sem deixar pelo menos 4 sugestões para você que deseja encher o seu tanque e mantê-lo cheio na presença do Senhor. Primeira sugestão, tome muito cuidado com o acúmulo de funções e de atividades. Em nome de Jesus, não queira abraçar o mundo com as pernas, como se diz popularmente. Não queira resolver todos os problemas do mundo. Jesus não curou todo mundo. Não porque ele não tivesse poder para isso. Mas Jesus não curou todo mundo.
Lá em Israel, nos dias do profeta Elias, nós já vimos isso. Muitas viúvas existiam nos dias do profeta Elias. Mas Deus mandou Elias apenas na casa da viúva de Sarepta. Não tem como você e eu resolvermos todos os problemas do mundo, ainda que acumulemos tantas atividades que passemos 24 horas do nosso dia trabalhando em função delas. Então, cuidado. Além disso, esvaziar o seu tanque, isso vai impedir o enchimento. Se você se envolver com o número de atividades, com o acúmulo de atividades e responsabilidades, isso vai ser prejudicial para a sua saúde física, para a sua saúde emocional, para a sua saúde espiritual. Segunda sugestão, administre bem a sua energia. Porque a energia, queridos, é mais importante de ser administrada do que o tempo propriamente. Porque nós podemos até ter tempo de sobra, ou podemos ter até o tempo debaixo da nossa administração. Mas eu pergunto a vocês, se nós não tivermos energia para desenvolvermos algumas atividades, nós podemos ter todo o tempo do mundo. Mas se nós não tivermos energia para o desempenho, para a realização de qualquer tarefa, então nós não conseguiremos do mesmo jeito. Todos nós temos energia. Todos nós temos um nível de energia. E a grande questão não é simplesmente extravasar e usar deliberadamente a energia que Deus nos dá a cada nova manhã. O grande desafio para encher o nosso tanque e mantê-lo cheio é o desafio de administrar a energia que eu tenho. Por exemplo, tem muitas pessoas que colocam toda a energia que têm no trabalho. Resultado, quando chegam em casa à noite, eles têm até o tempo com a família. O que ele não tem mais é energia. Muitas pessoas gastam a energia com uma série de coisas, em detrimento de outras. E aí nós precisamos pensar quais são os nossos valores, quais são as nossas prioridades, o que é importante para nós. Separando um tempo para nossa devoção, para a leitura da Bíblia, um tempo de oração, um tempo de cuidado com a família, o tempo do trabalho, que evidentemente é importante, o tempo do nosso cuidado pessoal. Tudo isso, meus queridos, significa administrar bem a nossa energia. Todos nós temos energia. Basta saber como nós temos administrado e em que áreas da nossa vida nós temos colocado a nossa energia. Terceira sugestão, cultive o hábito de separar o seu sábado. Ou seja, descanse. O sábado aqui não é dia da semana. Nem na Bíblia é, quanto mais aqui. O sábado não é dia de calendário. O sábado é uma palavra na língua hebraica, Shabá, que significa descanso. Quando o Senhor mandou nos guardar o sábado, Ele não estava nos mandando guardar um dia. Ele estava nos mandando guardar o descanso. E você sabe de que maneira você descansa. Você sabe qual é a forma que você descansa. Tem pessoas que descansam lendo um livro. Tem pessoas que descansam ouvindo uma música. Tem pessoas que descansam caminhando. Tem pessoas que descansam dormindo o dia inteiro. Tem pessoas que descansam viajando. Você sabe qual que é o seu tempo. Você sabe qual que é o seu modo. Você sabe qual é o seu dia, inclusive. O mais importante é que você guarde o sábado. O mais importante é que você obedeça esse mandamento do Senhor e saiba que você e eu, nós precisamos parar, nós não somos indispensáveis. Eu espero que vocês estejam lendo, ou muitos já tenham lido, aquele livro que eu recomendei lá no início, Andando com o Tanque Vazio. No finalzinho do livro, o pastor Wayne Cordeiro, que é o autor do livro, ele conta uma experiência em que ele estava absurdamente estressado, cansado. E ele foi ao médico logo pela manhã, quando acordou, não estava sentindo muito bem, e disse, eu vou ao médico, o médico vai me dar alguns exames, eu vou fazer algumas coisas, tomar um remédio, mas eu vou bem rapidinho ao médico para depois seguir a minha agenda normalmente. E ele conta no livro que foi ao médico, o médico examinou, viu o resultado de alguns exames, avaliou alguns medicamentos, e no final da consulta disse para ele o seguinte, falou, você vai precisar ficar 15 dias sem fazer nada, 15 dias em casa. E ele levou um choque, porque uma igreja muito grande, uma agenda superlotada, compromissos e eventos. Na noite daquele mesmo dia que ele foi ao médico, ele falaria num congresso de homens da igreja dele, onde estavam vindo homens do mundo todo para participar daquele congresso. Chegando em casa, a esposa, que é a principal fiscal dos médicos, na verdade, as esposas têm algum tipo de acordo com os médicos.
em relação aos maridos. Elas que ficam fiscalizando se os maridos estão obedecendo. E elas dedam depois no dia do retorno, né, irmãos? Quando a esposa fala assim, eu quero ir junto. Aí você já começa a ficar preocupado. A esposa, então, no mesmo momento, pegou o telefone e cancelou todos os compromissos que o pastor Wayne tinha naqueles 15 dias. Ele disse, mas como que esses eventos acontecerão sem a minha presença? E então o congresso de homens aconteceu. E quando terminou o congresso, ele se encontrou com um dos homens, um dos líderes, e pediu desculpas reiteradas. Olha, eu não pude ir, o médico me afastou, minha esposa não deixou. E o líder dos homens disse assim, olha pastor, eu quero que o senhor fique tranquilo, porque foi uma grande bênção. Nós conseguimos um outro preletor de última hora que pôde participar. Ele foi, pregou e foi uma bênção. O encontro foi maravilhoso. Deus não poderia ter falado ao nosso coração de maneira mais maravilhosa do que falou através daquele homem. Ele conta no livro que ele sorria para aquele irmão, mas dentro dele ele perguntava, mas como que Deus falou se eu não estava lá? Como que Deus agiu alguma coisa sem a minha presença? Quem é que Deus levantou para falar se eu é que era o preletor daquele encontro? Então, queridos, nós precisamos lembrar que nós não somos indispensáveis. A gente não tem tempo para nada, até que o médico fala que a gente tem que ficar 15 dias de molho num leito de hospital ou em casa de recuperação, não é verdade? Última sugestão. Ande com pessoas cheias de Deus. Isso é muito importante, porque isso vai encher o teu tanque e isso vai manter o seu tanque sempre cheio. Ah, então eu devo selecionar as pessoas com que eu devo andar, pastor? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você deve conviver com todo mundo. Mas as pessoas que precisam ser referência na sua vida precisam ser pessoas de Deus. Gente cheia do Espírito Santo. Porque andar com gente que tem o tanque vazio, gente, esvazia o nosso. Você trabalhou pra caramba. Você administrou sua energia, você tem procurado cultivar o seu sábado, você já entendeu o cuidado que você precisa ter com o acúmulo de funções. E aí você começa a sentir que o seu tanque, o ponteiro do seu tanque começa a encher, e você começa a sentir-se bem. Nada melhor para esvaziar o seu tanque do que andar com alguém que tem o tanque vazio. Por isso, se você quer encher o seu tanque, manter o seu tanque cheio, ande com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Caminhe perto delas para você receber a influência delas, para você ouvir as palavras que ela tem dito, para você entender a maneira como elas pensam a respeito de determinados assuntos, para que elas orem por você, para que elas orem com você, para que elas estimulem o seu coração a servirem a Deus também, para que elas te deem aquela injeção de ânimo que você precisa, e não aquela figura do hard que eu trouxe aqui alguns meses atrás, que está sempre vazio, sempre pessimista, sempre desligado, e às vezes você está com o seu ponteiro quase acendendo. Quando você começa a caminhar com alguém assim, você se torna crítico também, você se torna chato também, as pessoas não querem conviver com você também, você se torna desanimado, pessimista, você não consegue enxergar mais nada à sua volta com bons olhos. Então não permita que isso aconteça. E aí a gente tem um exemplo na vida do próprio profeta Elias em que isso acontece. Quando ele unge Eliseu e chama Eliseu para andar perto dele, Eliseu entende essa história de andar perto de alguém cheio de Deus, de tal maneira, com tanta intensidade, irmãos, que ele se apega a Elias de uma forma que ele começa a andar com Elias, ele começa a ouvir a palavra que sai da boca de Elias, ele começa a entender o que Elias estava falando, ele começa a ser ministrado pela vida de Elias, Elias ora por ele, Elias coloca as mãos sobre ele. E quando chega no final, Elias quer prepará-lo para o momento da partida, para o momento da despedida. E qual que é a posição que Eliseu assume? Eu não me separarei de você enquanto você não me der porção dobrada da presença do Espírito Santo de Deus que há na tua vida. E a palavra de Deus diz que eles ficaram juntos mesmo. A palavra de Deus diz que Eliseu se apegou a Elias de tal forma que foi necessário vir aquele carro de fogo lá da presença de Deus, e aquele carro de fogo separou os dois, porque senão a hora que viesse o redemoinho levaria Eliseu junto. Porque Eliseu agarrou em Elias ali e falou, não largo, enquanto eu não tiver a porção dobrada da presença do Espírito de Deus que você tem, eu quero para a minha vida. E se ele não tivesse sido separado, o redemoinho tinha levado os dois e Deus só queria levar o Elias, não queria levar o Eliseu.
E aí o carro de fogo vem primeiro e os separa. Depois o redemoinho de Deus vem e leva Elias para a presença do Senhor. Mas é isso que eu estou falando. Volto a dizer, você tem que conviver com todo mundo. Você tem que desenvolver laços de amizade, vínculos com todas as pessoas que Deus colocar na sua frente. Mas a hora que você for se aconselhar com alguém, precisa ser gente cheia de Deus. Se você for perguntar a respeito, se você continua o seu casamento ou não, para alguém que está vazio de Deus, ele vai dar o conselho que você não precisa. Se você perguntar para um amigo aí da sua escola, da sua faculdade, se você deve ou não experimentar drogas, se você perguntar para alguém vazio de Deus, ele vai dar o conselho que você não precisa ouvir. E infelizmente, gente, é o que mais a gente vê, um dos movimentos mais presentes da sociedade hoje. Mais presentes. As pessoas, infelizmente, muitas vezes se aconselham na sua vida conjugal e matrimonial a partir daqueles conselheiros de programa de televisão, de auditório, pessoas que não são nem casadas, pessoas que já tiveram inúmeros casamentos frustrados, pessoas que têm uma conduta homossexual pública e declarada, e muitas vezes casais, até mesmo cristãos, estão lá ouvindo aqueles conselhos televisivos para aplicar na sua própria vida. Isso é querer que o tanque esvazie em 2 minutos. Sabe quando o tanque furou e sai tudo de uma vez só? Ande com gente de Deus. Se apegue a pessoas cheias da presença do Senhor. Se atente a esses 4 conselhos. Mas não se esqueça jamais de que o único que pode trazer plenitude ao nosso coração é o Espírito Santo do nosso Deus. E aí eu convido você para se atentar a esse texto que eu trouxe hoje. Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21. Onde diz assim: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas uma conjunção adversativa, ao invés disso, isso, ok? Ao invés de embriagar-se com vinho, enchei-vos do Espírito Santo. E aqui é importante dizer que nesse versículo especificamente não há não tem como objetivo uma proibição específica ao uso de bebida alcoólica. Mas é pura e simplesmente um contraste que Paulo está fazendo entre o ser dominado pelo álcool e o ser dominado pelo Espírito. Simples assim. Por que ele menciona a questão do vinho? Por uma razão muito importante. Porque a cidade de Éfeso, uma das cidades mais difíceis, uma das cidades mais desafiadoras da época, para o crente viver naquele período, uma das 5 maiores cidades daquela época, era uma cidade que tinha 2 grandes templos de adoração pagã muito fortes. Um deles era de Diana. Éfeso é conhecida como a capital, a cidade de Diana, cidade adoradora de Diana. E outra, o templo de adoração a Dionísio. Quem era Dionísio? Dionísio era uma divindade que estava relacionada justamente ao vinho. Então, os adoradores de Dionísio iam para o templo de Dionísio e adoravam Dionísio de que forma? Quanto mais embriagados eles estivessem, mais prontos para prestar a sua adoração eles estavam. Então os irmãos podem imaginar o show de horrores que deveria ser isso. A pessoa chegava, conseguia fazer o 4, não estava bom ainda. Você vai, toma mais um pouco de vinho, volta. Quando você não tiver controle nenhum sobre a sua vida, quando você não tiver controle nenhum sobre os seus pensamentos, quando o álcool tiver te dominado por completo, você volta e entra para adorar Dionísio. Era assim que funcionava. Então, quando Paulo diz aqui no capítulo 5, olha, não se embriaguem com vinho, não sejam dominados pelo vinho. Porque o vinho impede que você pense com os seus próprios pensamentos, que você fale com a sua própria boca, que você tome decisões que realmente reflitam o seu caráter, que tenham coerência com a sua vida. Por outro lado, mas, abrindo mão da embriaguez, enchei-vos do Espírito Santo. Para dizer o seguinte, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não são os nossos pensamentos também que prevalecem. As palavras que saem da nossa boca também não são nossas. As decisões que tomamos também não são motivadas pelas posturas do nosso coração de homem, de carne, que sempre tem uma tendência maior pelo pecado. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem controla o nosso pensamento, é o Espírito Santo quem fala na nossa boca, é o Espírito Santo quem
age através do nosso coração. É o Espírito Santo que nos leva a tomar decisões. E eu tenho certeza que nesta manhã nós temos neste lugar irmãos e irmãs que já se sentiram tão usados pelo Espírito Santo, que depois até mesmo duvidaram se tais palavras ou tais posturas saíram da sua própria boca. É verdade ou não? Eu confesso para os irmãos que em alguns momentos em especial, ainda mais em especial do que em outros, eu paro para ver algumas gravações como essas que a gente faz aqui, e eu digo assim, eu não preparei isso, eu não estudei isso que eu disse não estava em papel algum dos meus esboços. Foi o momento mais importante da mensagem, e foi o Espírito Santo de Deus que falou, porque eu não tenho condições de me controlar quando o Espírito Santo age em minha vida e na sua vida é assim também. Então, é como esse pequeno diagrama aqui de cruzado estudantil e profissional para Cristo, né? As 4 leis espirituais. Muita gente aqui usou já 4 leis, muita gente até foi alcançada por 4 leis espirituais. O que significam esses 2 gráficos? Esse gráfico aqui, a luz é muito pequenininha, né? O gráfico do lado de lá representa esse círculo, representa uma vida, um trono ali no meio da vida, e aquela letrinha E é para simbolizar o eu. Eu estou no trono da minha vida. Eu estou no centro da minha vida. Eu decido todas as coisas da minha vida. E onde todas essas outras bolinhas pretas aqui representam as outras áreas da minha vida. O meu trabalho, a minha família, a minha igreja e outras coisas. E onde Cristo está nisso tudo, irmãos? Naquele diagrama. Cristo está aqui, ó, do lado de fora. E aí faz então um paralelo com esse outro diagrama, onde o círculo representa também a minha vida. Onde essas bolinhas pretas representam também a área da minha vida. Trabalho, estudo, família, igreja, familiares e assim por diante. E o meu eu agora não está entronizado, porque é Cristo quem está entronizado na minha vida e no meu coração. É Efésios capítulo 5, versículo 18. Quando eu sou controlado por qualquer outra coisa na minha vida, que não seja o Espírito Santo de Deus, o gráfico que representa a minha vida é aquele. Quando eu sou controlado pelo Espírito Santo de Deus, quando eu sou cheio da presença do Senhor na minha vida, é esse que está aqui deste lado. Por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 18, nós temos um imperativo. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E muitos dos nossos estudiosos, professores que nós temos aqui na igreja, sabem que ato consequente ao imperativo são os gerúndios. E a maneira da gente cumprir o imperativo é através dos gerúndios. Certo ou errado? É exatamente o que o texto está dizendo. Eu preciso me encher do Espírito Santo. Eu preciso que a minha vida viva plena do Espírito Santo. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Como é que eu encho o meu tanque? Porque, irmão, que legal que você fica com o tanque cheio quando os filhos vêm em casa. Mas os filhos enchem o nosso tanque, mas não o suficiente. Que legal quando os netos estão brincando no nosso quintal. Maravilha, mas isso também não é o suficiente. Ele enche o nosso tanque, mas a única coisa que completa o nosso tanque, e conforme a palavra de Deus diz, transborda, faz transbordar o nosso tanque, é a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. E como é que eu faço isso? Como é que eu busco isso para mim? Se o imperativo é enchei-vos do Espírito, o primeiro gerúndio é falando entre vós com salmos. Isso significa que eu devo viver salmodiando. O que é salmodiar? É cantar? Não. Salmodiar é viver expressando na nossa vida os sentimentos e as emoções que os salmos trazem consigo. Porque nenhum de nós aqui, meus irmãos, vive absolutamente de um modo linear em seus sentimentos. Por isso que nós gostamos tanto do livro dos Salmos. De cada 10 crentes, 9 têm como seu livro preferido o livro dos Salmos. A gente pega a Bíblia, põe o dedo no meio, abre, já sai no livro dos Salmos. A gente lê um salmo e fica impactado com a mensagem do salmo, porque ele se parece muito com a nossa história. Porque tem gente que acorda de manhã dizendo assim, a minha alma louve ao Senhor, todo ser que respira louve ao Senhor, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a misericórdia do Senhor para com o seu povo, louvado seja o Senhor, moços, homens e mulheres, jovens e crianças, louvem o nome do Senhor. Mas muitas vezes nós levantamos de manhã e perguntamos, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim?
Até quando, Senhor? Salmo 13. Até quando? Até quando? Até quando? Mas se nós queremos manter e viver com o nosso tanque cheio, nós precisamos aprender a falar entre salmos. Isso significa que nós não fomos chamados para ficar recitando o Salmo 156 todo dia. Muitas vezes a gente se levanta para recitar o Salmo 13, o Salmo 42, o Salmo 51. E é o que eu tenho falado todos esses últimos domingos aqui. A gente foi chamado para uma vida autêntica e não uma vida disfarçada nos nossos positivismos e nas influências positivistas que até mesmo a Igreja de Jesus tem sofrido nos nossos dias. O segundo gerúndio, se eu quero viver uma vida cheia e plena do Espírito Santo, são dois ali que estão juntos e têm o mesmo sentido, que é entoando e louvando, cantando e louvando. E se falar entre vós com salmos, nós não estávamos falando propriamente de cantar, agora Paulo está dizendo, olha gente, se vocês querem viver cheio do Espírito Santo, cantem e louvem ao Senhor. Afinal de contas, diz a palavra de Deus, quem canta seus males espanta. Amém? Heresias, capítulo 4, versículo 2. Mas que os males se espantam, espantam. Existe um tipo de tratamento chamado musicoterapia. Para que serve a musicoterapia? Para tratar terapeuticamente a vida e o coração de alguém através da música. Tem gente que chega aqui com o coração muitas vezes triste, abatido, mas se lembra, como a gente cantou agora há pouco, que pelos olhos da fé eu posso ver algo novo acontecer, e ouve o pessoal tocando, e a música trabalhando, Deus trabalhando no nosso coração, e a música alegrando o nosso coração, e a gente vai para casa lembrando do rio de Deus, e aquele ritmo fica na cabeça, e a gente é abençoado com isso. Por quê? Porque é importante louvar o Senhor. Cantando mesmo, porque isso enche o nosso tanque, gente. Então mantém na sua casa sempre por perto um CD ou um canal de YouTube, onde você tem louvores ao Senhor, boas músicas que vão te alegrar. Põe no teu carro, coloca lá no CD do carro, no pendrive. Vai para o trabalho louvando ao Senhor ao invés de ir blasfemando contra o seu patrão. Pensando nas dificuldades que você vai ter nesse dia. Muitos irmãos aqui trabalham na estrada o dia inteiro, viajam para lá, viajam para cá. Pega um CD de música, pega um pendrive, coloca lá no seu carro. Um tape, né? Coloca lá. E você vai ouvindo a voz de Deus falando ao seu coração e o seu tanque enchendo por meio da música. Da mesma forma como música ruim fica na nossa cabeça, né? Ou singles, ou essas coisas, não é mesmo? Qualquer lugar do mundo que você for, que você ouvir assim, não vou cantar, senão você vai ficar lembrando. Se você vai lembrar, você vai lembrar. Passa aquele carro de som cantando na sua casa às 9 horas da manhã. Quando é às 9 da noite, você ainda está cantarolando aquela música. Porque ela fica gravada no seu coração. Agora, se tem esse poder, se Deus deu para a gente essa ferramenta maravilhosa, por que não usar essa ferramenta maravilhosa para o meu coração viver cheio de Espírito? Terceiro gerúndio. Viva dando graças a Deus. Por uma razão muito simples. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dá graças. E como é o mesmo autor que está dizendo, o que ele diz aqui? Dando sempre graças. Em tudo. Por coisas boas, por coisas ruins, por portas abertas, por portas fechadas, por respostas de oração, por orações que não foram respondidas, pelo sim que você gostaria de ter ouvido, pelo não que não foi tão agradável assim. Em tudo, vivamos uma vida de gratidão ao Senhor. Por quê? Diz Paulo aos Tessalonicenses, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E quantas vezes eu tenho ouvido as pessoas dizendo assim, pastor, como eu gostaria de saber qual é a vontade de Deus. Vou dizer para você, a vontade de Deus é que você seja grato. Pronto. Olha que misteriosa a vontade de Deus. Não precisou fazer um retiro para descobrir a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus relacionada a isso? Que você seja grato. Dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. E por último, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, vivendo de modo em sujeição uns aos outros. E é interessante a gente pensar em Efésios 5, porque o versículo 21 termina com ponto final, e aí aparece um título em negrito na sua Bíblia aí, não aparece? Na maioria das Bíblias aparece. Dizendo assim, o lar cristão, 2 pontos, marido e mulher. Você sabe que esse texto,
porque esse título em negrito não foi o apóstolo Paulo que escreveu, né? Isso aí eu não preciso dizer, todo mundo acho que já sabe. Esse título em negrito foi colocado pelo tradutor para facilitar a divisão dos textos. Mas, em alguns momentos, esse título estraga, atrapalha. Esse, por exemplo, é um desses momentos. Porque tudo que vem a partir do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9, está dentro do sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha que coisa. Ok, tem que sujeitar uns aos outros para viver com o tanque cheio. Como é que eu faço isso? Os maridos precisam se sujeitar às esposas. Opa! De que maneira? Amando-as como Cristo amou a igreja. As esposas precisam viver de modo que sejam sujeitas ao seu próprio marido. De que forma? Sendo submissas a eles, como Cristo, como a igreja está sujeita a Cristo. Os pais precisam ser sujeitos aos filhos. De que maneira? Não tratando-os com ira, não fazendo a ira do filho florescer. Os filhos precisam sujeitar-se aos pais. De que forma? Honrando e obedecendo. Os patrões precisam ser sujeitos aos empregados. Olha só. De que forma? Não tratando com um regime de escravidão. E os empregados também precisam ser sujeitos ao patrão. De que maneira? Trabalhando para eles como se estivessem trabalhando diretamente para o Senhor. Maravilhoso. Palavra de Deus. Para manter o nosso tanque cheio. Para fazer a nossa vida ir para frente, gente. Não sejais dominados por qualquer coisa, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, no qual não há dissolução. Enchei-vos como? Falando com salmos, cantando de coração, dando sempre graças ao Senhor e sendo sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. Queridos, esta mesa que está ao meu lado tem sobre ela alimentos que nos fortalecem, que nos abastecem, que enchem o nosso tanque. Quando nós nos alimentamos desta mesa, nós nos sentimos fortes, revigorados, animados em Cristo para a continuidade da nossa caminhada. E é por isso que eu quero convidar você para participar dela, comendo o pão, bebendo o cálice da nova aliança, fazendo isso de coração ao Senhor, pedindo a Deus, Deus, transborda o meu coração da presença do Teu Espírito. É do Teu Espírito Santo que eu preciso. Quero convidar os presbíteros que venham aqui à frente. Nós vamos oferecer a vocês, povo de Deus, rebanho que Deus nos confiou, desta mesa maravilhosa, a mesa do Senhor Jesus. Meus queridos, esta mesa tão bonita é a mesa do Senhor Jesus. Todo aquele que é salvo em Jesus Cristo é nova criatura em Jesus. Foi batizado com água, purificado, lavado, renovado em Jesus. Todo aquele que está em comunhão com o corpo de Cristo e faz parte da igreja do Senhor Jesus é convidado a estender a sua mão sobre essas bandejas, para retirar dela o pão e o cálice que vão trazer alimento, encorajamento e força para todos nós. Como nós fazemos aqui a cada novo mês, todos os que vão participar da mesa do Senhor, no momento oportuno se colocarão em pé e após terem recebido o alimento, poderão se assentar até que todos sejam servidos, para que ao final comamos e bebamos todos juntos. Receba o seu alimento e se assente para que o presbítero tenha condição de estender a bandeja a todas as pessoas. Para esse ato de comunhão especial, sacramental. Porque nesta mesa está a vida de Jesus. O seu corpo representado neste pão. O seu sangue vertido representado neste cálice. E o Espírito de Deus que nos enche, que controla todo o nosso ser. Pairando nesse lugar. Habitando em nossos corações. E nos fazendo vivificar a alma de alegria na presença do Senhor.
Quero convidar toda a igreja que se coloque em pé. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelo alimento que nós vamos agora celebrar. Convidar o presbítero Marcelo que ore, agradecendo a Deus pelo alimento e também pedindo a bênção do Senhor sobre esse ato de consagração. Deus amado, nós te agradecemos pela vida, agradecemos porque o Senhor olha para cada um de nós com amor, com teu cuidado. O Senhor tem dirigido os nossos passos, nós somos gratos por isso. Agradecemos porque a nossa fé, a nossa esperança estão no Senhor. E neste momento nós nos lembramos do sacrifício de Cristo por nós, a maior demonstração do teu amor, que morreu em nosso lugar para nos livrar do inferno, para nos livrar da condenação eterna e nos resgatar para estarmos juntos com o Senhor na glória, Senhor. Nós te pedimos que esse pão e esse vinho, eles sejam memoráveis a cada um de nós e aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, que através do nosso amor, do nosso exemplo, possam ser tocados pelo Senhor e consagrarem as suas vidas também ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Permaneçam em oração. Nós vamos oferecer para vocês esses alimentos. Pedimos a gentileza de se colocarem em pé, então, nesse momento, todos que vão participar da mesa do Senhor. Receba o pão, receba o cálice, se assente e permaneça em oração. Para o final, comemos e bebemos todos juntos. O Espírito de Deus está neste lugar para nos encher, para fazer transbordar o nosso tanque na presença dEle.
Agora sim, irmãos, juntos, comamos o pão. Disse Jesus: isto é o meu corpo, oferecido por vós. O corpo que alimenta, que vivifica, que enche o nosso tanque na presença do Senhor. Tomai, pois, e comei. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou também um cálice, compartilhou com os discípulos, deu graças ao Senhor e disse: bebei dele todos. Este é o meu sangue, vertido, derramado por vós. O sangue de um justo, que cobre os pecados e a impureza dos injustos. Bebei dele todos. Daqui a pouco, ao final do culto, o Milton e o Emas estarão aqui bem à frente para orar com você, para orar pela sua vida, pedindo as bênçãos de Deus pela sua semana, por motivos que porventura você traz em seu coração. Então, se é do seu desejo compartilhar e orar com o presbítero que foi chamado para orar com vocês, povo de Deus, eles estarão aqui à disposição para isso também, tá bom? Simone, coloca para mim as perguntas que não querem falar. E aí, queridos, quero convidar vocês para o nosso próximo momento de reflexão, que será colocado aqui. As perguntas que não querem calar. A vida cristã é marcada por uma série de certezas e convicções, mas em alguns momentos, algumas dúvidas tentam nos atormentar, dividir e até mesmo confundir. E eu vou explicar no domingo que vem por que nós vamos responder essas perguntas nesse momento. A Bíblia ainda fala, ou ela é um livro como qualquer outro que você tem na sua casa? Como posso chegar a Deus? De que maneira eu posso me aproximar de Deus? O que eu preciso fazer? Serei salvo pelas minhas obras, pelo bem que eu faço, pelas coisas que eu realizo? O que eu fiz para merecer isso? O conflito constante entre mérito e graça. E por fim, Deus é o mesmo em todas as religiões? Nesses próximos domingos nós vamos refletir sobre essas 5 perguntas e muito mais do que isso. As respostas que a palavra de Deus tem para cada uma delas.
Eu convido você para participar. E se você conhece alguém que carrega consigo alguma dessas dúvidas mais comuns do que os irmãos possam imaginar, não perca a oportunidade de convidá-los para que venham ouvir a palavra de Deus aqui junto com a gente. Vamos todos ficar em pé mais uma vez, vamos orar, vamos receber a bênção apostólica. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento tão precioso de culto, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença neste lugar, pela presença do Teu Santo Espírito em nossos corações. Ó Deus amado, vem nos encher, vem nos transbordar, vem encher o nosso tanque, ó Deus, nesta manhã, com a presença maravilhosa e bendita do Teu Santo Espírito, com a Santa Ceia que nós agora participamos, e nos dê, ó Deus, um domingo muito abençoado na Tua presença. Fala, Pai, agora aos nossos corações, nas aulas que serão ministradas a nós. Nos dê sabedoria e orientação para darmos o nosso voto hoje, ó Deus. Abençoe o Brasil nesse dia para que seja um domingo de paz, nesse contexto de eleições. E que, ó Deus, o resultado possa expressar, antes e acima de tudo, a vontade do Senhor para a vida dessa nação e de maneira muito especial para o povo que o Senhor tem nessa nação chamada Brasil. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, abençoando, ó Pai, a nossa vida e também os nossos familiares, renovando-nos sempre diante da presença maravilhosa do Senhor. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Você pode se assentar. Eu quero rapidamente convidar a Letícia para vir aqui, porque ela tem uma palavra muito importante sobre o final de semana que vem. É o Dia da Criança, queridos. Então tem uma palavra aqui muito importante sobre o Dia da Criança, que eu peço que você ainda dê mais um minutinho da sua atenção.